Olá, combatentes do Norte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos que estão bastante obscuros com a queda do presidente sírio Bashar Assad. Mas antes de iniciar, queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinato, militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o Norte da Guerra, um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas feito por profissionais. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Bom, conforme todo mundo sabe, né, o presidente Bashar Assad da Síria, ele caiu, né, no domingo. O governo dele foi derrubado. A mídia russa informa que ele estaria em Moscou, né, recebeu asilo ali, e agora a Síria tem um novo governo. Bom, a velocidade com que o HTS, né, que foi, na verdade não é só HTS, é um consórcio de grupos aí de insurgentes que derrubou o governo, a velocidade com que eles avançaram na Síria não tem nada a ver com competência e perícia militar, né? Tem a ver com suborno. Os generais sírios se venderam, dá até para entender em virtude dos baixíssimos salários que recebiam, e acabaram depondo as armas, né? Impediram a tropa de reagir. Foi isso que aconteceu. Bom, provavelmente a gente levantou muitas assim, dúvidas sobre, né, como a Rússia e o Irã não conseguiram detectar a concentração de tropas do HTS no norte do país, que depois derrubaria o governo da Síria. Mas a impressão aí, à medida que as coisas evoluem, a gente vai reavaliando as nossas posições. O que pode ter acontecido é o seguinte: a concentração não era tão grande, né? Não era uma coisa alarmista, e ela se fiava mais, né, na posição dos generais sírios que se venderam ou para os turcos ou para os americanos, né? A gente não sabe, do que praticamente no seu efetivo militar. E provavelmente russos e iranianos sabiam desse comprometimento dos generais sírios, avisaram o Assad. Eles provavelmente sabiam disso. E sabiam também que se o exército já estava com esse comprometimento, não havia mais o que fazer. Não adiantava mandar a tropa lá entrar, fazer o que fosse, né, com o exército que já tinha se vendido para o inimigo. Essa aqui é a verdade. Essa situação ela é bastante parecida com o que aconteceu em Nagorno-Karabakh alguns anos atrás. E a gente tem que lembrar que a Turquia ela foi muito atuante no apoio ao Azerbaijão. Então, assim, é uma repetição, um déjà vu do que a gente enxergou no Iraque em 2003, na Líbia em 2011, né? Compraram generais, que é um método bastante atrativo porque você poupa sangue, você não gasta muito dinheiro e poupa sangue, né? E você consegue aí um avanço rápido no campo de batalha. Ora, a gente tem que olhar umas outras coisas também, né? A Síria, em termos econômicos, ela foi deixada sozinha. Ela precisava de investimento, né? É compreensível que a Rússia não tivesse condições de investir ali, em virtude da guerra na Ucrânia. O Irã também, em virtude de sanções, etc. Mas a China deveria ter investido na Síria. Essa derrubada do Assad ela é muito ruim para o mundo multipolar. Tá? Por que a gente fala isso? Porque a Síria era um país anti-imperialista, né? Teria uma importância muito grande no sul global. Agora ela caiu. Há muitas dúvidas sobre os rumos que o HTS vai tomar. Parece que eles ergueram a bandeira da embaixada deles na embaixada da Síria em Moscou e não houve protestos da Rússia. Mas até agora a gente não sabe como é que está a situação de reconhecimento internacional desse governo. Isso vai apontar muito. Dependendo de como os Estados Unidos agirem, né, isso é um indicativo muito grande do rumo que as coisas vão tomar. O HTS, ninguém tem dúvida, é ex-Al-Qaeda. Tá? Esses caras eram terroristas. Ninguém tem dúvidas a respeito disso. Se eles vão voltar cheirosos, bonzinhos, eu não sei. Não dá para dizer. Mas a gente duvida que seja boa coisa. Né? Ninguém espera muita coisa do HTS. E é lamentável realmente, eu acho que o Assad chegou no fundo do poço,
porque a situação da Síria era o seguinte, né? Até o Berletic falou disso no livro deles, num vídeo dele. Os Estados Unidos tomaram um dos pedaços mais importantes da Síria, que era onde se produzia petróleo, né? Regiões ricas aí. A Síria ficou praticamente aleijada em termos econômicos, ela não conseguia gerar receita, ela não conseguia pagar o exército. Daí foi só ladeira abaixo. Dá para entender. O Assad já estava governando um país que era ingovernável. Então ele foi indo, foi indo. Eu acredito que o Assad já estava bastante cansado. Depois de quase 14 anos de guerra, o Assad, a gente precisa lembrar sempre que ele não era a primeira opção para governar a Síria, né? O pai dele, o falecido Hafez Assad, tinha nomeado como herdeiro o filho primogênito Basel. O Basel morre em um acidente de carro, o Bashar é quem se segue na linha de sucessão. Ele era médico oftalmologista em Londres, onde ele conheceu a sua atual esposa. Então, ele não era uma pessoa assim que tinha grandes aptidões, né, vocacionais para o cargo. O cargo lhe veio às mãos de uma maneira assim acidental. Né? Mas a história é feita de acidentes, essa que é a verdade. Né? A história de forma alguma é linear. E acredito que ele tenha chegado no limite dele. Parece isso, dá-se a impressão às vezes que aconteceu isso, que ele viu que era ingovernável toda aquela situação. A própria Síria, bem como o Líbano e o Iraque, são países difíceis de serem governados pelas condições. Vamos colocar a condição da Síria. Você tem alauítas, você tem drusos, você tem curdos, você tem xiitas, você tem sunitas, você tem cristãos. Né? É uma miríade muito grande aí de povos, desejos, aspirações, religiões, e é difícil você coordenar todos esses interesses. A gente pega um país que nem o Brasil, que é bastante homogêneo. O Brasil é muito homogêneo, é a mesma língua, não há sectarismos religiosos, radicalismos políticos, nada disso. E a gente já tem os nossos desencontros, que seria, né? Dá para imaginar assim, olhando a situação do Brasil, a gente começa a imaginar o que é a Síria. É muito difícil governar aquilo ali. Como o HTS vai agir, eu não sei. Porque todo mundo agora vai querer seu pedaço. Israel vai querer garantir sua segurança, a Turquia vai querer garantir sua hegemonia, né? Os Estados Unidos devem tentar manter as suas bases ali, porque para eles é um fator de importância no Oriente Médio. A Rússia vai querer manter as delas também, e o HTS vai ter que agora ele é governo, ele vai ter que atender as aspirações aí de milhões de sírios. Então tem muitas questões aí, tá, no tabuleiro para serem respondidas, mas provavelmente o Assad foi traído pelos seus generais, fica a lição, né? Um exército ele precisa estar aí, sempre receber a atenção do soberano, né? E o Assad ele deu sorte ainda, ele conseguiu refúgio em Moscou, escapou do destino que tiveram seus antecessores, que também foram traídos, né? Que é o Gaddafi e o Saddam, né? O Saddam enforcado, o Gaddafi fuzilado. Então é realmente, né, bastante triste aí tudo o que aconteceu com a Síria. Vamos torcer para que hajam dias melhores. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe nos seus comentários o que você acha que aconteceu, se os generais foram subornados, o que você acha que é o futuro da Síria, o que você pensa do HTS, né? Qual será o futuro do Assad. E você que assistiu o nosso vídeo, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, coloque nas suas redes sociais, puder contribuir com super sticker ou super chat, você estará nos ajudando. Ou quem quiser contribuir com o Pix, é esse que se encontra na descrição. E a gente volta daqui a pouco, então, sempre com responsabilidade e compromisso. E fé no Brasil, pessoal. Até mais.